just gets better, keeps on giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um Câmara Entrevista. E o nosso convidado de hoje conta histórias e eterniza momentos pelas lentes de uma câmera fotográfica. Gustavo Vanassi, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Gisele. Fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui compartilhando as histórias e podendo conversar com o pessoal aí de Caxias e região. Isso aí. Gustavo, conta um pouquinho sobre a tua história, como foi que tudo começou e de onde vem a tua inspiração para fotografar? Bom, a história da família Vanassi com fotografia, ela já é longa, né? Os meus pais começaram o negócio de fotografia, o Estúdio 7, há 37 anos atrás, em Caxias do Sul, e acabaram influenciando os 3 filhos para entrarem dentro dessa vida de fotógrafos. E eles são, meu pai sempre diz que eles são muito orgulhosos de terem conseguido cativar os 3 filhos para essa parte da arte fotográfica e trazer os 3 para dentro disso. Mas a grande verdade é que eu, no início, não queria ser fotógrafo. Quando começou a minha história de fotografia, claro, tendo pais fotógrafos, um irmão fotógrafo e uma irmã fotógrafa, eu acabei sendo influenciado por eles também a gostar disso. Mas a grande verdade é que eu não queria trabalhar com isso, Eu achava que fotografia para mim de repente ia ser uma coisa muito puxada. Eu não gostava da ideia de ter que trabalhar no sábado, sabe, fotografando casamentos como meu pai fazia. Eu dizia, não, cara, isso é uma coisa que eu não quero para mim, é ser fotógrafo. E aí eu peguei e fui fazer faculdade de publicidade. Eu disse, não, quero trabalhar com criatividade, mas quero fazer outro tipo de coisa. E lá dentro da faculdade eu acabei fazendo disciplinas de fotografia e descobrindo que a fotografia podia ser mais divertida do que aquela impressão que eu tinha, principalmente a fotografia de casamento, Eu via muito meus pais fotografando, indo fim de semana fazer as coberturas e eles voltavam bastante cansados e era todo sábado fora de casa. Eu dizia, não quero perder meus sábados, Então eu não quero isso para mim. Mas lá dentro da faculdade de publicidade eu descobri que a gente podia criar com luzes e transformar a foto numa coisa bacana e que isso podia ser feito também dentro de casamentos, O meu irmão, ele começou antes que eu a fotografar, E ele fazia trabalhos com fotografia analógica, E ele era um fotógrafo que ele sempre quis inovar. E ele foi um cara que, vendo alguns trabalhos de iluminação mais caprichada, direções fotográficas em casamentos que eram mais espontâneas, ele pegou e disse, cara, eu posso botar isso dentro da fotografia de casamento. Gustavo, já que tu tá vendo algumas coisas assim lá na faculdade, tu não quer vir aqui pra gente fazer uma coisa assim junto? E aí a gente começou a dar uma brincada e começou a inventar algumas fotos diferentes dentro das coberturas de casamento que o meu irmão fazia. E isso foi uma coisa que atraiu muito as noivas. E aí eu disse, cara, sabe que isso aqui pode até ser interessante, pode até ser divertido, pode ser uma carreira e um caminho para que eu possa me expressar de uma forma legal, com criatividade dentro da fotografia, que é uma coisa que a família há anos já trabalha. E isso acabou me atraindo, para dentro do negócio e acho que foi o start, que me fez me agradar pela fotografia de novo, e querer trabalhar com ela. E sobre inspiração, eu me inspiro muito por ter formação em publicidade. A gente era muito aplicado na parte de design lá, Nós tínhamos um professor que era o Marcos Brode Jr., não sei se ele ainda dá aula lá na Universidade de Caxias do Sul, mas era um grande mestre. Ele acabou despertando em mim a vontade de trabalhar com cores, com direção de arte para publicidade, e eu acabei vendo que isso era legal também de ser aplicado dentro da fotografia. Então o design me inspira muito, publicidade me inspira muito. Tem, claro, vários fotógrafos, meus pais me inspiram, não só pela história de luta deles, mas pelo trabalho que eles faziam artístico em questão de retratos, que era muito bacana. Meus irmãos me inspiram, por serem muito criativos e fazerem um trabalho de muito carinho para os clientes e para os noivos deles. Gosto muito de observar artistas de pintura, arquitetura, escultura. Isso tudo ajuda a gente a pensar melhor a fotografia. Isso faz da gente profissionais mais completos, eu acho. Então, gosto de buscar inspiração nesse tipo de coisa. Acredito que isso influencia muito o meu trabalho e torna ele mais interessante. Fala um pouquinho sobre como é estar por trás das câmeras, como são os bastidores e como é que é participar da realização de sonhos. O que significa para ti? Tá por trás das câmeras é uma coisa mágica, assim. A grande verdade é que
quando a gente vai trabalhar com fotografia, a gente meio que vive um clima meio voyeur. A gente está ali participando de momentos que são sensacionais para as outras pessoas, ou são emocionantes, ou são marcantes, e nós estamos ali revelando aquilo através da nossa percepção. Isso é muito legal, essa questão de estar ali participando, mas sem ser uma peça que interfere dentro do trabalho, né? Hoje em dia, a fotografia, principalmente a de casamento, que é o mercado onde eu trabalho, ela evoluiu para um lado muito interessante. Hoje a fotografia ela é toda sobre contar história. Cada casal tem uma história específica, cada casamento tem uma história específica. Os personagens que estão lá dentro, eles interagem de uma forma só deles. E o nosso trabalho hoje é estar lá dentro como um espectador. Então, estar por trás das câmeras é muito isso, é ser um agente ali meio que passivo dentro do evento, porque tu é um observador, né? E isso é muito legal, sabe? Isso me atrai muito. Estar lá dentro de uma história bacana e poder observar ela e contar para os noivos isso, de uma forma que eles não viram, né? A grande verdade é essa, eu tô lá para pegar algo que eles viveram, né? De uma forma bastante intensa e mostrar da forma que eles não viram, então a gente surpreende sempre. Então isso para mim é sensacional. Gustavo, fala um pouquinho sobre como é que é o mercado fotográfico aqui em Caxias. Caxias do Sul é uma cidade atípica para fotografia, né? Nós trabalhamos muito dentro do mercado fotográfico, quando eu digo nós, eu, meu irmão, minha irmã, meus pais, e a gente treina fotógrafos do Brasil inteiro, a gente participa de eventos no Brasil todo e a gente discute muito a respeito do mercado. E é legal que no Brasil inteiro todo mundo se surpreende com o tamanho do mercado fotográfico da cidade de Caxias do Sul, né? Uma cidade que não tem nem 500 mil habitantes, né? Segundo o dado do censo, mas que mesmo assim tem mais de 100 estúdios fotográficos estabelecidos. Algumas das maiores redes de fotografia do estado do Rio Grande do Sul começaram aqui na cidade de Caxias do Sul. Claro, algumas delas não existem mais hoje, mas elas acabaram se espalhando para o sul do país, e isso sempre foi notório, né, tanto no sul como fora daqui. Nós temos muitos fotógrafos de capacidade excelente que fazem trabalhos maravilhosos aqui, tanto na parte de books fotográficos, retratos, como na parte de casamentos. É muito destacado, isso é reconhecido no Brasil todo, né? Muita gente vem para cá buscar nossos treinamentos, não só aqui da família Vanassi, mas de outros fotógrafos aqui da região, porque aqui é um berço de criatividade extraordinário. Nós temos o Clube do Fotógrafo de Caxias, que ele é destaque na América inteira, né, pelos trabalhos que eles fazem, multipremiado nas bienais. Tem pessoas lá dentro que trabalham muito bem com arte fotográfica, né? E isso traz para a gente um destaque maravilhoso. Nós temos curso formal de fotografia dentro da universidade, da maior universidade da região, que forma muita gente criativa, muita gente extremamente competente. Isso tudo é muito legal, só que acaba também tendo um outro lado que transforma o nosso mercado numa área muito competitiva, né, aqui dentro de Caxias do Sul. Então eu costumo dizer que em Caxias do Sul faz sucesso o cara que se dedica muito e que realmente faz um trabalho bom. Então o mercado em Caxias é maravilhoso. E o mercado fotográfico como um todo no Brasil, ele é excelente, é destaque mundial, né? O pessoal ama a criatividade dos fotógrafos brasileiros. Tu ganhaste diversos prêmios ao longo da tua carreira. Como é ter todo esse reconhecimento, tanto aqui no Brasil quanto fora do país? Eu me sinto muito honrado, né, na verdade, de ter conseguido conquistar alguns prêmios interessantes, né? Para mim sempre foi as premiações sempre foram uma forma de poder mostrar para o mercado que tem alguém além de mim, né, falando que o trabalho tá bacana, que o trabalho é interessante, né? Então é legal receber esse reconhecimento, esse tipo, é como se a gente recebesse um aval do mercado para aquilo que a gente está fazendo, né? Eu tive a oportunidade de receber alguns prêmios legais no Brasil, né? Acabei sendo premiado com o Prêmio Wedding Brasil em 2012, que é a maior premiação da fotografia de casamentos na América Latina. Primeira vez que um fotógrafo gaúcho conseguiu chegar no top 3, né? E tá lá para mim foi sensacional, junto com alguns dos maiores fotógrafos do Brasil. E no júri também alguns dos maiores ídolos meus dentro da fotografia estavam lá votando e acabaram me colocando naquele posto, isso foi sensacional. Consegui alguns prêmios numa associação de fotografia que chama Inspiration Photographers do Brasil, que é a principal associação também de fotógrafos de casamento. Essa associação também, por acaso, ela agora está com um prêmio chamado Lente de Ouro, que reúne os maiores profissionais do mercado e
fiquei muito feliz de ter sido indicado. Nesse ano eu estou indicado como fotógrafo do ano pela associação. A gente vai ter agora a cerimônia em outubro, onde a gente vai estar participando lá da premiação, e é uma honra absurda poder estar lá dentro, sabe, participando como fotógrafo do ano, indicado a fotógrafo do ano, né? O meu irmão também agora foi indicado pela mesma associação a revelação do ano. Então nós dois vamos estar lá nessa premiação, que vai ser muito legal. Tive a oportunidade de receber alguns prêmios da Fearless Photographers, que é a associação mais disputada do mundo de fotografia de casamento. Uma surpresa muito grande para mim foi agora no Round 22, esse ano eu consegui 4 prêmios dentro da Fearless, fui o recordista mundial do Round. Então isso para mim foi uma coisa absurda, porque lá dentro tem os melhores fotógrafos de casamento do mundo, aqueles caras que eu mais admiro, e poder figurar junto com eles na galeria de premiados, junto com eles naquela vitrine, sabe? E ser o fotógrafo mais premiado do Round, e alguns deles vieram conversar comigo e tal, isso me deixou muito, 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 muito feliz, né? Também tive a oportunidade de ganhar uma medalha na França agora esse ano, no Prêmio de Fotografia de Paris. Ganhei um prêmio na República Tcheca também, no ano passado um Grand Prix de Fotografia, esse ano ganhei uma menção honrosa e mais um outro prêmio. Também ganhei alguns outros prêmios de associações menores, né? E isso sempre é legal, sempre é bacana a gente receber esse tipo de reconhecimento. As noivas também adoram, né? Porque elas pegam e publicam e mostram para todo mundo, bah, que legal, olha, meu fotógrafo ganhou um prêmio e tudo mais. Isso é muito bom. Tu foste se fotografar recentemente em Las Vegas. Fala um pouquinho como é que foi essa experiência. Foi bacana. A gente teve a oportunidade algumas vezes já de fotografar fora do país, né? E às vezes os noivos me perguntam, mas como é que funciona isso, Vanassi, né? Para fazer um ensaio assim. Geralmente os noivos pegam, eles marcam um casamento. Lá em Las Vegas tem esses casamentos tradicionais nas igrejinhas lá, às vezes bota o Elvis para cantar dentro, né? Uma coisa bem temática, né? E aí eles marcam o casamento e alguns casais gostam de levar o fotógrafo do Brasil para lá, por causa do estilo ou do que eles identificam de interessante no trabalho, e foi o que aconteceu com a gente em alguns casamentos que a gente fez fora do país. Essa experiência de Las Vegas que a gente teve esse ano foi sensacional. Eu nunca tinha ido a Las Vegas, né? E poder ir oportunizado pelo meu trabalho foi uma coisa muito legal, né? Então teve um casal que nos contratou, né? Um casal lá de Bento Gonçalves, que eles foram para Las Vegas para fazer o casamento deles e para fazer também, eles queriam fazer um ensaio lá no deserto de Nevada, e aí eles acabaram contratando a nossa equipe, né? E foi uma experiência maravilhosa, né? Porque a gente pôde conhecer uma parte que a gente não conhecia ainda dos Estados Unidos, fotografar eles em cenários que são muito diferentes, né? O cenário de deserto é algo que eu não tinha participado ainda em fotografia e nem tinha visitado ainda efetivamente, e foi muito lindo, foi maravilhoso, foi excelente para despertar a nossa parte criativa, também poder brincar com aqueles elementos de cenários, elementos de natureza. Foi engraçado até, a gente estava fotografando os noivos num momento que a gente estava fotografando eles numa parte que tinha asfalto no meio do deserto. Daqui a pouquinho apareceu uma tartaruga, assim, uma tartaruga de deserto andando na frente, a gente utilizou ela como elemento na fotografia também, ficou bem interessante o trabalho. E a parte de participar do casamento tradicional na capelinha lá em Las Vegas, com o Elvis, com o padre americano lá fazendo, eles fazem umas brincadeiras, umas piadinhas, foi bem bacana. Então a gente pôde fazer um trabalho bem divertido e bem diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui, né? Então adorei, né? E agora a gente tem outras noivas programando, tem uma noiva que tem um ensaio que a gente vai fazer na Suíça, né, que vai levar a gente para lá também. É outro lugar que eu não conheço ainda, que eu acho sensacional. No outro ano a gente foi à República Dominicana, também não conhecia, né, e aí a gente acabou fazendo na República Dominicana, foram 3 ensaios de casal e 2 casamentos, e foi uma semana bem carregada de trabalho, mas a gente trouxe um portfólio sensacional, né, depois acabou gerando alguns prêmios também, e é muito gostoso isso, poder ser reconhecido pelo trabalho e poder fazer uma coisa que eu gosto muito, que é viajar, junto com outra paixão que eu tenho, que é a fotografia. Então poder unir os dois é maravilhoso. Útil ao agradável. Totalmente, é bem bacana. Quais foram os teus trabalhos mais marcantes? Bom, esses trabalhos que a gente faz no exterior, eles marcam muito, né? Porque a questão da experiência de poder viajar, como eu falei antes, junto com para quem gosta de fotografia, sempre que a gente viaja é sensacional, porque são novos lugares para a gente usar novos olhares, então isso é maravilhoso. Esses trabalhos me marcaram muito. Mas assim, trabalhos aqui na região, como a gente trabalha com a parte da história do casal e a gente conta muita parte emocional no que a gente faz, teve alguns trabalhos, teve um casamento específico que eu fiz aqui em Caxias do Sul,
de um casal em que o pai do noivo ele estava doente terminal, né? E ele fez um esforço absurdo para ir até o casamento dos dois e poder participar da cerimônia. E ele conseguiu, a cerimônia foi na Igreja dos Capuchinhos, e ele participou mesmo em cadeira de rodas, foi levado ao altar. A emoção da família, a entrega de todos, a forma como todos lidaram com aquela conquista de poder ter o pai ali naquele momento, sabendo que ele já não estaria aqui por muito tempo. Isso mexe muito com a gente. Mexe com os noivos, mexe com os familiares, e nós como profissionais que estão preocupados em contar a história real do casal dentro do casamento, isso é muito forte, né? Foi uma experiência muito marcante para mim, né? O pai do noivo acabou vindo a falecer menos de uma semana após o casamento, né? Mas é uma história que ela tem um lado bastante triste, porque é marcante essa questão da perda, mas as fotos que a gente tem da família, do noivo, do próprio casal interagindo com o pai, e saber que aquilo que a gente fez com maior carinho e com todo o cuidado para que a gente guardasse uma memória maravilhosa de tudo que estava acontecendo. O valor que a família hoje dá para aquilo, sabe? E o valor que aquelas fotos têm, isso para mim é sensacional. Então, uma das coisas que mais me motiva a fazer o meu trabalho é ir para lá e poder mostrar o melhor de tudo que está acontecendo e contar a história dos personagens. Eu costumo falar para os meus casais, é tudo muito importante no dia do casamento. Quando eu me casei eu vi isso, antes eu falava isso, mas eu pude experimentar isso, né? Vivenciei. E assim, tudo é muito legal, a noiva escolhe muitos detalhes, toda a cenografia, os lugares, tudo isso é maravilhoso, a decoração, mas para mim o mais importante está na interação das pessoas. Então é isso que eu falo para os meus casais e é isso que eu vou buscar. Claro que eu vou mostrar todos os detalhes do dia, eu vou mostrar tudo aquilo que a noiva escolheu, porque isso é muito importante, faz parte do casamento. Mas para mim a história dos personagens, a forma como eles interagem, o que está acontecendo com eles, aquilo que eles estão demonstrando emocionalmente, isso tudo marca demais. E isso transforma o meu trabalho em algo mais relevante. Então isso me motiva muito, ir para o casamento e mostrar aquela história real que está acontecendo ali, a interação. Claro que esse caso do pai foi uma coisa muito forte, né? Mas nós temos outros casos também de trabalhos marcantes. Por exemplo, tem um casamento que eu fiz em Bento, que foi o casamento que me premiou para o Prêmio Ed em Brasil em 2012, da Karine e do Adriano, que foi um casamento mega divertido. Não tem nada de história triste lá dentro, é só história feliz, porque os dois eram um casal muito despojado e muito animado. E também me marcou demais, porque não só pelo prêmio, mas acabei mandando aquele casamento para o prêmio por causa desse clima que não é em todos os casamentos que acontece, mas naquele aconteceu de todos terem entrado no clima da festa. E isso é uma coisa que eu acho muito importante, até uma dica que eu dou para os noivos. Se tiver noivos me assistindo, pessoas que estão pensando em se casar, é muito bacana que quando se faça a cerimônia, se faça o dia do casamento, todos tentem entrar no clima do casamento. Tem casais que eles contratam a gente, que eles estão no dia do casamento muito preocupados com o andamento da cerimônia, com o andamento das coisas, tipo, se vai dar certo, se aquilo que foi programado para depois vai acontecer no horário, se as coisas estão todas organizadas como gostariam. Ótimo, não tem problema nenhum em querer que o casamento fique bacana, mas existe uma diferença muito grande entre os casais que entram no clima da festa e aproveitam muito bem o dia do casamento com as suas famílias, curtindo com os amigos, sabe? Se preocupando apenas em viver aquele dia. Isso é muito diferente daqueles casais que ficam estressados, atucanados, neuróticos, com ai meu Deus, o que eu faço agora? Como é que eu faço agora? Será que anda? Esses casais eu costumo dizer que são os casais que eles não entram no clima. Casal que não entra no clima geralmente acaba se arrependendo depois. Porque o dia do casamento, gente, ele passa muito rápido, né? É uma coisa assim, tem uma preparação de... Muitas vezes são 2, 3 anos antes as noivas começam a organizar o dia, cada vez mais cedo, né? Os casais começam a organizar o casamento. E aí tu pega e passa 3 anos organizando, 2 anos organizando tudo para que tudo seja perfeito. Chega no grande dia, gente, se tem uma coisa que eu digo para todos os meus casais, eu vou dizer para todos que pensam em casar. Não tem como tu organizar um evento por 2 anos e no dia não ser perfeito. Vai dar tudo certo. Às vezes uma coisinha ou outra não sai como tu planejou, mas mesmo assim no final é perfeito, dá certo, né? Eu digo para os noivos, é bacana entrar no clima. No dia não é dia de ficar se estressando. Casais que entram no clima, como foi a Karine e o Adriano, onde eles entram
acabam contagiando todo mundo, a família inteira entra, os amigos todos entram, e a gente tem fotos excepcionais do início ao final do casamento. E é isso que transforma o nosso trabalho em algo mais bacana também. Casamentos em que a gente tem liberdade para criar e os noivos estão no clima, e esses marcam muito. Tem algumas histórias legais aí de casamentos desse tipo, e esses a gente nunca mais esquece. Tu contas histórias através de fotografias, das tuas fotografias, mas e as tuas histórias? Quais são as tuas melhores histórias? Imagino que já tenha passado por muitas situações engraçadas, inusitadas. Fala um pouquinho sobre essas histórias aí. Nessa vida de eventos a gente acaba vendo algumas coisas bizarras durante a noite aí, e eu digo algumas coisas engraçadas, né? Porque a grande verdade é que tudo que acontece faz parte, né, do evento. O que está acontecendo ali dentro é interessante. Teve um caso nessas de história diferente de um casamento que a gente fez lá em Pelotas uma vez, que a gente estava fotografando o casal, enfim, a cerimônia tinha começado, e o padre, ele insistia em chamar a noiva, o nome dela era Mariana, né? Mas ele insistia em chamar a noiva de Fernanda. Só que o grande problema foi, e o engraçado da história, é que o padre, assim, quando ele chegou lá, ele falou, vamos fazer o casamento de... Não vou citar o nome do casal, que senão a galera vai acabar encontrando lá no meu blog, para depois ficar zoando eles. Mas chegava lá e falava, do noivo X com a noiva Mariana. E aí a noiva, assim, na primeira vez que ele falou isso, ela já fechou, e eu vi que os padrinhos começaram a rir, o pessoal deu dentro da igreja uma animosidade assim, Só que eu descobri, Mariana era uma ex-namorada do noivo, né? E assim, sabe, inconscientemente o padre disse, ele não fazia ideia, né, do que estava acontecendo, porque depois o pessoal foi comentar com ele. E disse, mas por que ele ficava chamando a noiva de Mariana, né? Se o nome da noiva era Fernanda. E ele pegava e dizia, cara, mas ele dizia que a noiva tinha cara de Mariana. Quando ele falou a primeira vez, a noiva fechou a cara de um jeito, e na hora ela encarou o noivo, e tem umas fotos engraçadas disso, sabe, do momento dos dois interagindo ali. E assim, os pais do noivo se mijavam de rir do lado, sabe? Isso gerou fotos muito interessantes, sabe? Da noiva com aquela cara de brava e do noivo interagindo com ela. Depois a gente pegou, claro, aí o padre chamou uma vez, aí estranhou, continuou o andamento da cerimônia e tal, depois chamou a segunda vez, né? Quando aí chegou na hora das alianças, ele pegou e quando ele foi falar o nome, a noiva mesmo falou assim, Mariana não, pai. Ele pegou assim, aí a galera caiu de risada. Então, acontece, sabe? É bizarro. Aconteceu também uma vez, da gente fotografando um casamento aqui em Caxias, de ter um momento do casamento civil e o noivo brincar na hora do casamento civil e não falar o sim, né? Então chegou a hora o juiz de paz perguntou pra ele, né, se ele aceitava ela. Então, como a gente, minha esposa, ele pegou e olhou e disse, não sei. E o juiz se ofendeu. Tipo, eu não sei se claro, existe uma formalidade, né, que você tem que dizer sim, porque aquilo é uma questão de lei, é um juiz de paz que está ali fazendo o casamento. Quando o noivo falou não sei, o juiz deu um sermão nele, na frente de todo mundo, ainda que ele não cancelou o casamento. Ele pegou, ele aceitou, só que ele pegou e falou pro noivo que aquilo não podia. E nós ali naquela situação, sabe, aquela saia justa do noivo, então eu aprendi. E eu falo para meus casais, nunca brinquem em cerimônia civil, tá, na frente do padre, do juiz, porque às vezes o juiz pode não ser tão bem-humorado, né? Além disso, tem histórias de tombos que a gente já levou, claro, hoje menos, tá, gente? Mas no início da carreira, às vezes a gente sempre buscando ângulos diferentes e tal. Claro, a gente tem que ter uma noção, e tem muito fotógrafo maluco por aí. Mas a grande verdade é que a gente tem que ser discreto, tá? Dentro dos casamentos, o fotógrafo não pode chamar mais atenção que o casal, pelo amor de Deus. E tem fotógrafos por aí que eles correm e giram e pulam, né? Só que no início da carreira, eu era um cara que eu gostava muito de buscar ângulos diferentes, inusitados, e me posicionar para buscar fotos mais ousadas. Hoje eu aprendi que dá para fazer isso sem o cara desequilibrar dentro do casamento. Mas no início eu era meio sabanado, então eu tomei alguns tombinhos feios por aí. Mas teve um mais recente, tá? Essa eu vou contar aqui, que eu levei um tombo numa igreja ali, na igreja do bairro Santa Lúcia, aqui em Caxias, fotografando um casal até de amigos meus lá, e na saída da igreja lá tem um vão assim que dá direto pra uma calçada embaixo. E esse vão tem 2 metros de altura e não tem corrimão. Quem conhece a igreja lá sabe. E eu fotografando lá a saída dos noivos, tudo certinho, né, fazendo. Saiu fora os padrinhos, na hora de jogarem o arroz, eu fui pra trás pra pegar todos os padrinhos jogando. Aí fui fazendo quando vi, não vi mais, pisei em falso e caí de costas no chão, 2 metros de altura. Dei com a câmera, com flash, com tudo. E aí eu lembro que até uma madrinha virou e disse, meu Deus, o fotógrafo caiu. No que ela virou, em um segundo eu já tava de pé, todo mundo olhou, mas quem caiu? Eu disse, não, tô bem. Nossa, mas saí com a costela meio ralada, mas deu tudo certo no final, as fotos ficaram lindas. E o bom é que ninguém viu, só aquela madrinha viu a queda. Mas demais, no mais tudo certo, graças a Deus. Estamos saudáveis aí trabalhando.
Aí. Gustavo, deixa um recadinho pra galera que tá nos assistindo e que pretende seguir carreira na fotografia. O que tu tens a dizer pra esse pessoal aí? Tá. Bom, para quem gosta de fotografia, e aqui na nossa cidade eu sei que tem muita gente boa, já falei disso antes aqui, é bom saber que esse é um mercado que ele demanda muito trabalho duro. Essa é a grande verdade. Quem está pensando em, vou entrar na fotografia só pela diversão da coisa, é bom saber que é um mercado que ele é divertido, ele é apaixonante. Depois que a gente entrou, ele vicia. E quem sente que tem talento, tem vontade de trabalhar com isso, não tenha medo, entre no mercado. Vale muito a pena ser fotógrafo. Se a tua paixão é essa, se tu gosta disso, não tenha medo de trabalhar duro. E não tenha medo de botar a tua visão naquilo que tu faz. Os fotógrafos que mais dão certo hoje, né, que a gente vê dentro do mercado, são aqueles que se doam para o trabalho e para os clientes e mostram no trabalho um pouco de quem eles são. Então busquem isso. Trabalhem duro e busquem ser autores. Tá? Mostrar um pouquinho de vocês ali, porque é isso que diferencia cada fotógrafo, seja o mercado que ele escolher, seja em estúdio, seja em fotografia de evento, seja em fotografia de paisagem, seja em fotografia de produto. Até nisso, gente, até em foto de produto dá para colocar um lado autoral. Então, busquem isso e venham que o mercado fotográfico é sensacional. Gustavo, muito obrigada por compartilhar as suas histórias, o teu talento, a tua simpatia conosco. Eu agradeço a vocês por terem vindo aqui hoje, espero que o pessoal goste do conteúdo aí. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, né, pode acessar aí gustavovanassi.com ou me procurar no Facebook ou jogar Gustavo Vanassi no Google lá. Tem bastante coisa interessante aí sobre o trabalho, sobre os cursos, sobre tudo que a gente tem aprontado aí no mercado e o andamento de tudo que a gente tem feito. Aí, muito obrigada, Gustavo. E o Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Nos vemos na próxima em outras histórias. Eu aguardo vocês e até lá. Tchau, tchau.